Está no ar o podcast Quero Mais Vida, um espaço dedicado à saúde, bem-estar e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar propósito em ações. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Quero Mais Vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema de muita relevância: mente leve, corpo forte, saúde mental como pilar da prevenção e apoio no tratamento oncológico. Vamos explorar uma poderosa conexão entre a saúde mental, no nosso sistema imunológico e o autoconhecimento. O quanto é importante a gente trabalhar esse tema voltado para o tratamento oncológico, mas na nossa vida e no dia a dia. Bem-vinda, doutora Dayana, é um prazer te receber. Prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa campanha tão importante. Bom, para a gente introduzir, quando a gente fala de saúde mental, a gente vem de um histórico, né, de período pós-pandemia, em que saúde mental virou um tema muito falado, né, e muito dimensionado quando a gente pensa no assunto popular mesmo. Então, a internet está aí para falar sobre saúde mental de diversas formas, corretas e talvez nem tanto. E quando a gente trouxe a campanha da Quero Mais Vida, dentro do teste da Roda da Vida, a gente tem 2 pilares de saúde mental e saúde emocional. E o que chama atenção é que a parte da saúde mental, ela faz parte da qualidade de vida no contexto total, né. Uhum. Eu estou na área da saúde faz muito tempo, trabalhando com comunicação, e todas as vezes que eu precisei conversar com algum médico, entrevistar algum profissional da saúde, a fala é sempre a mesma. Para prevenção de doenças, principalmente do câncer, a gente precisa trabalhar atividade física, alimentação e saúde mental, né. Então Uhum. faz parte do hábito de vida. E aí sempre me chamou muita atenção essa fala, né, porque não adianta você trabalhar, alimentação só, ou só atividade física, ou, né, tentar deixar a sua vida equilibrada nesses 2 pilares, se a saúde mental ela não estiver em dia, né, se a parte Uhum. emocional não estiver equilibrada. E conta pra gente, assim, essa relação fisiológica do estresse com saúde mental, com esse volume de ansiedade que o mundo vive hoje, principalmente pós-pandemia, tem relação com a nossa parte, saudável, com o câncer e até mesmo com a parte imunológicas. Sim. É importante a gente ter uma consciência que existe um equilíbrio dinâmico entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Eles precisam de estar em harmonia. Então, o estresse crônico, ele ocorre quando existe um desequilíbrio, existe um aumento crônico do sistema simpático. O sistema simpático é aquele sistema da luta ou fuga. Então, assim, aumenta a frequência cardíaca, aumenta, por exemplo, a insônia. E aí, o paciente, a pessoa que está estimulada muito com o sistema simpático, com um nível de estresse muito alto, que tem um cortisol muito elevado, porque quando a gente ativa muito a ansiedade, o estresse, o cortisol ele fica em níveis mais elevados, a adrenalina fica em níveis mais O elevados. cortisol, doutora, é um hormônio Isso, de é um hormônio. estresse? Ele é um hormônio endógeno, necessário para a saúde do paciente. Uhum. Mas aí, se ele fica em níveis elevados muito tempo, ele vai causar um estresse maior. Então, aumenta a frequência cardíaca, a pupila dilata, Isso. suor, fica com a mão com suor. E aí, o Sintomas que às vezes a gente pode achar que é normal, que né, é que é comum, normal. faz parte do dia a dia. Então, é necessário um equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. Uhum. E como que a gente ativa esse sistema parasimpático? Um pilar assim fundamental para a gente ativar o sistema parasimpático e regular esse equilíbrio dinâmico é através da respiração profunda, longa e profunda. Através dela, a gente diminui o estresse, a gente diminui a frequência cardíaca, a gente, regula os níveis de ansiedade, a gente melhora o sistema imunológico, o equilíbrio da inflamatório, a gente melhora a qualidade do sono. Então, a gente pode desenvolver algumas práticas para equilibrar o sistema simpático e parasimpático. Quais práticas são essas? Por exemplo, a meditação,
é uma dessas práticas. Existem vários tipos de meditação. Existe meditação guiada, existe a meditação zen, existe o mindfulness, que é uma meditação da atenção plena, você ter consciência do momento presente. Então, essa prática vai estimular a nossa respiração, você concentrar, respirar adequadamente, para que você equilibre o sistema parasimpático com o simpático, e aí você reduz o seu estresse. E é uma atividade simples, né, assim, o simples fato de concentrar a sua respiração pode fazer uma diferença no dia a dia e na sua saúde na totalidade, né, assim. Sim. E é tão automático, porque o fato de respirar, que é automático no nosso corpo, pode mudar a nossa vida, né, assim, Pode. de você observar, de você fazer com atenção. Sim. Mesmo que tenha umas técnicas para isso, né, você Aham. citou algumas, são coisas que a gente não presta atenção e que eu acho que é o que muda a rotina. A gente se engole, né, no dia a dia. Sim. A gente já acorda, às vezes, com o celular na mão, já acorda querendo pensar em 1000 coisas e não para prestar atenção, né. Eu li alguns livros uma vez que falavam sobre a questão da gratidão. Uhum. Então, o fato de você acordar, abrir os olhos, a gente devia prestar atenção nisso, para Sim. começar. Consciência do momento presente. Consciência, que é a Isso. técnica que você falou, né. Então, Aham. assim, esses pequenos detalhes, a gente deixa de prestar atenção. E é isso que vai acumulando, eu acho, né, assim, para gerar o Você já entra numa estresse, vai rotina, no vai no automático, e aí automático. vai acumulando, né. Sim. E o fato do respirar chama muita atenção, assim, a minha terapeuta fala isso. Na hora que estiver muito nervosa, muito estressada, Respira. respira. É. E é uma coisa boba, né. E é um poder que a pessoa tem, ela tem esse autopoder, ela pode diminuir o nível de estresse através da consciência, parar, respirar, voltar para o momento presente e aí dar sequência no que ela estava fazendo, com mais atenção, com mais consciência. Eh, Muito legal. o mindfulness, né, essa prática, ele é muito estudado. Eh, existem vários estudos no mundo todo. Existe até uma revisão sistemática que saiu na Cochrane, que depois a gente pode deixar até o endereço para quem Claro. quiser, tiver interesse, e que mostrou que o mindfulness reduz o estresse das pacientes com câncer de mama. Quando aplicado corretamente, numa sequência, eles falam 8 semanas. E foi muito interessante que nessa revisão eles usaram 10 estudos, e aí nessa revisão sistemática eles mostram que tem uma tendência a reduzir a ansiedade, reduz a depressão e melhora a qualidade do sono. Então, Só a prática só a já prática, consegue trazer esse resultado para o só a sono. prática, é muito Que legal, interessante. gente, muito legal. É muito bom. E assim, o que eu costumo conversar com meus pacientes é que não é só uma coisa só, existe vários pilares. Então, o paciente ele precisa, né, ele está com um diagnóstico de câncer, então é importante ele fazer o tratamento oncológico correto. Então, seguir todos os guidelines, todas as orientações corretas. E existem 8 pilares que podem complementar e que o paciente ele é responsável por esses pilares, da promoção da sua saúde. Dentre esses pilares, eu vou destacar os 8 pilares. O primeiro pilar, a saúde emocional. É importantíssimo o paciente dar atenção para as suas questões emocionais. Então, por exemplo, se tiver algum ressentimento, algo que ele precisa elaborar, procure um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes, esses profissionais vão ajudar ele a reelaborar aquelas questões emocionais. E essa questão emocional vai reverberar no corpo físico com mais leveza para enfrentar melhor o tratamento. O segundo pilar, a saúde mental. Então, evitar de ficar absorvendo. A gente está numa era que tem muita informação. Então, às vezes, na internet, eles mostram, para ser um pouco de sensacionalismo, às vezes, uns resultados que não vão ser condizentes com aquele resultado que o É paciente sempre vai ter. demais, né, é Demais. muita coisa. Sim. Então, às vezes, o paciente ele tem que entender que ele é único, ele vai se comportar único naquele tratamento. E ele exercendo esses 8 pilares, ele vai contribuir para a saúde dele. Então,
filtra o que você vai consumir na internet. Tenha acesso a fontes confiáveis, são sociedades. A Sociedade Brasileira de Oncologia disse: "Ok", a Sociedade Americana, Sociedade Europeia. Então, sociedades, elas estão preocupadas com a veracidade das informações. Então, essa saúde mental, ela tem que ser organizada para que ele não seja influenciado por coisas negativas na Confiar internet. muito no médico, né, Sim, também porque no médico. a parte técnica, eu imagino que às vezes é muito difícil para o paciente que está Sim, nesse momento mais delicado sim, conseguir, né, absorver ou entender tudo que está se passando naquele momento delicado. sim, Mas o médico está ali para dar o apoio, para tirar para as dúvidas, né, ajudar, para sim, ajudar. Então, a é compreender até essas informações, justamente, né. porque quanto mais informação para a gente, que às vezes, Sim, né, tá no dia a dia, já é um volume gigantesco. sim. Imagina para quem está vivendo uma situação, né, É, de enfrentar um tratamento que tratamento. não faz tanto sentido para a pessoa assimilar tanta informação. Imagina, né, dentro desse contexto todo, Sim, é muita coisa. sim. E a parte emocional, aquela vez que a gente conversou, né, me chama muita atenção, porque a gente fala muito também na roda da vida sobre a questão emocional e a questão mental e espiritual, né. Sim. E eu lembro que quando a gente conversou, você falou muito sobre isso: "Ah, eu falo com os pacientes: 'Tá de mal de alguém? Faz as pazes. Palhaçada. Tá com raiva? Pede perdão. Perdão genuíno. Perdoa'", Sim, porque isso faz muito bem e pode trazer um impacto gigantesco traz no uma tratamento. leveza. E eu fiquei pensando muito nisso depois, assim, se faz bem para o paciente em tratamento oncológico, Faz bem pra faz bem para todo mundo, sociedade né, é inteira. para a sociedade no geral. Então são conceitos básicos da vida que eu Uhum. acho que as pessoas têm perdido, têm esquecido, Sim, e a gente trouxe a campanha justamente para relembrar, isso. sabe, quanto é importante e o quanto faz a diferença. E eu achei muito curioso quando a gente conversou que você trouxe estudos, né, que revelam o quanto isso é real Uhum. e o quanto traz e faz diferença na vida das pessoas. Sim. Aí, além de falar da saúde mental, da saúde emocional, são pilares fundamentais, eu falo também sobre a saúde social. Todos esses pilares que eu estou falando sobre uma grande paliativista, a Cicely Saunders. Ela é uma paliativista de Londres e que ela trouxe para a sociedade moderna esses conceitos, não só o conceito da saúde mental, emocional, mas a saúde social também. Então, estar próximo de pessoas positivas, de vínculos verdadeiros. Então, a saúde social é você. Eu converso com o paciente: "Ah, você está procurando seus amigos?". Não espere o amigo te procurar, procure também um amigo, sabe. Esteja com pessoas que realmente vão te ancorar para você ficar melhor. Então tem aquela pessoa mais negativa, então evita um pouco a convivência com aquela pessoa mais negativa, procura uma pessoa mais positiva, que vai te ajudar nesse enfrentamento. E eu falo muito sobre a saúde familiar, gente, é fundamental. A saúde familiar, manter a harmonia na família, as reconciliações são pilares importantíssimos, tanto para o paciente, quanto para reverberar positivamente no tratamento. Então, Olha isso. eu converso e eu tenho assim exemplos de pacientes que conseguiram fazer a reconciliação com entes queridos que eram necessários essa reconciliação, e o tratamento fluiu de uma forma muito melhor. Isso Então, é é incrível. Eu incrível, acho a fantástico. saúde familiar, o perdão genuíno, a reconciliação e a harmonia, manter um ambiente calmo, um ambiente de paz, faz muita diferença no tratamento oncológico. Eu acho super interessante a sua fala, né, sobre a questão do convívio social. Eu li uns artigos nas últimas semanas que falavam sobre essa geração que está vindo, que é uma geração antissocial, que não quer muito contato com pessoas, né, que é uma geração de telas, é uma Uhum. geração que não é de muitos amigos, né, que isso é preocupante. Então, assim, a tendência, né, seria que fossem pessoas que 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 fiquem mais doentes, porque a gente É, precisa dos outros, né, a gente precisa ter relações em grupo. Então, sim. se quanto mais isolamento, mais difícil é. A gente viu a pandemia como foi caótica Uhum. para muita gente.
E Então isso reverbera na saúde mental. isso eu acho que é o mais incrível, Que a assim. saúde social, se não tiver harmônica, vai reverberar na saúde mental. E E se consequência para a saúde física, isso, né. existem estudos que mostram que pessoas vivem mais se estabelecem bons convívios sociais. Olha, e essa Isso é sensação de muito pertencimento. E existem, assim, estudos também que mostram que a gente é resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então é importante a que gente legal isso. é importante a gente estar próximo de pessoas boas mesmo, de bom coração, que vão ajudar a gente a enfrentar os desafios da nossa vida. Então eu falei sobre saúde, emocional, mental, social, familiar, e existe uma saúde fundamental também, que é a saúde espiritual. Quando a gente fala sobre saúde espiritual, é independente da religião. É aquilo que aquece o coração daquela pessoa, que está em consonância com os valores que ela tem, Associada à fé. associada à fé. Então, a fé em algo maior, em uma força maior que está ajudando ela naquele processo, naquele desafio, de ter Uhum. a resiliência para passar melhor. Eu vejo que os pacientes que possuem mais fé, e existem estudos também, mostram que têm melhores resultados, que o tratamento fica mais leve. Então, é acessar o que o coração daquele paciente acredita. E não necessariamente uma religião melhor que a outra. Não, é o que aquele coração acredita. E aí, ele alimentar aquilo todos os dias, porque aquilo vai trazer mais leveza. É o apego, né, se agarrar a algo que acredita, que vai tirar um pouco o foco do racional, né. Sim. Então, a saúde espiritual é um pilar fundamental. E aí eu ponho mais 3 pilares que são essenciais e que são comprovados nos guidelines todos, que alimentação saudável, né? Existem estudos que mostram que a alimentação do Mediterrâneo é uma alimentação muito rica em fibra. Existem estudos mostrando em câncer de cólon que a fibra melhora a sobrevida livre de progressão, que melhora sobrevida. Então, assim, fibra é muito importante. A questão da hidratação, a hidratação correta é muito importante. Então, ter essa consciência da alimentação, a alimentação, eu brinco com meus pacientes, assim, olha, a alimentação é remédio, ela vai te fazer bem, você tem que ter essa consciência, volta para a alimentação, procura uma alimentação saudável, ela faz diferença. Então, evitar embutido, evitar enlatado, evitar muitos corantes Açúcar, artificiais, açúcar em excesso, ter uma gordura. alimentação equilibrada. A gente precisa, existem 3 pilares, a gente precisa da energia, do carboidrato. Então, quando for escolher um carboidrato, procura um carboidrato com alta densidade nutricional. Então, por exemplo, se eu for vou escolher um macarrão ou uma batata doce, vou preferir uma batata doce, porque ela tem mais fibra, ela tem mais, Uhum. mais vitamina que vai favorecer para o meu organismo. E o contexto disso, né, doutora, não é só o paciente oncológico, né, a gente vê muito conteúdo, a gente conversa muito com as nutricionistas aqui da Setos, Isso. e a realidade e a indicação, ela é geral, né, Sim, para toda a é pra população. população. Sim, E hoje a gente tem no supermercado prateleiras enormes com é. embalagens, com Sim. milhões de produtos de um acesso muito fácil, Aham. às vezes até, enganosamente mais baratos, mas que as pessoas vão consumindo e vira rotina, né. Então, Sim. falar de alimentação saudável hoje as pessoas, né, um nicho ainda, entendem que é difícil, É, que é complicado, que vai dar trabalho, e mas acabam deixando para lá, né. é. Ai, eu fiquei tão preocupada com essa questão, de alimentação que eu estou procurando fazer cursos para me aprimorar mais. Uhum. E aí, em um desses cursos, a professora, que é até uma reumatologista, olha que interessante, ela buscou a questão da alimentação saudável, por quê? Porque ela via que os pacientes reumatológicos, eles eram mais inflamados. E aí ela É isso. buscava uma alimentação que fosse mais anti-inflamatória, para reduzir a inflamação daquele paciente. E o câncer, a gente também tem que pensar nesse raciocínio, a gente também tem que reduzir a inflamação do paciente oncológico. Então, ter, alimentos saudáveis é fundamental. Então, algumas coisas que eu aprendi, que é necessário o pilar, né, do carboidrato, da proteína e da gordura saudável. Então, vamos dar prioridade, por exemplo, 3 gorduras saudáveis que a gente pode sempre usar: o azeite, o abacate, o coco.
porque são gorduras saudáveis, evitar gordura saturada. E não são coisas Não, difíceis de não encontrar são no dia a dia, né? difíceis. Então, a proteína é fundamental. A gente necessita de proteína, construir a massa magra. Então, a questão da proteína, é importante a gente priorizar a proteína branca, mais clara, uma Uhum. carne branca. Carne Então, branca. frango, peixe, porque essa carne, ela vai ser mais saudável para a gente e a gente vai conseguir pegar a proteína necessária para as nossas funções fisiológicas. Então, deixa, por exemplo, a carne vermelha para o final de semana. Isso eu converso muito com os meus pacientes, para deixar a carne vermelha para o final de semana É, e priorizar no dia de semana o ovo. é muito mais organização, Sim, né? Do que organizar. limitação. Porque quando a gente Sim. fala de alimentação saudável, parece que é para cortar tudo, que é para Não. eliminar tudo, É, mas é muito mais sobre organizar e conseguir montar uma rotina do sim, que de você se limitar ou eliminar, né? E ser uma restrição 100%. sim, sim. E aí, eu falei dos 5, tô falando de alimentação saudável, Isso. aí o sétimo é o pilar, que é atividade física. Gente, saiu um estudo agora na ASCO de 2025 que mostra, ele chama Challenge. É um estudo assim que os oncologistas eles ficaram de pé batendo palma de tanta relevância. Ele mostrou, olha que interessante, pacientes que já tinham terminado o tratamento com quimioterapia, o tratamento adjuvante do câncer de cólon, o que que eles fizeram? Eles fizeram um estudo sistematizado e entregaram para eles um plano de exercício físico. Aí, nesse exercício físico, era super organizado, com informações também, cartilhas. E aí, eles fizeram um acompanhamento de 3 anos com esses pacientes e mostrou que quem faz uma atividade física organizada reduz aumenta a sobrevida e reduz o risco de morte em 37%. Que isso? Não, é assim, foi um dado super relevante, mostrando a importância da atividade física. Então, assim, como que eu converso com os meus pacientes? O paciente está em tratamento oncológico, tem que ter harmonia e parcimônia. Ele não vai, por exemplo, ele está sendo submetido a uma quimioterapia, ele não vai fazer um exercício extenuante que vai cansá-lo. Então, é um equilíbrio. Então, aquele paciente que está no tratamento, faz uma caminhada leve no parque, faz uma caminhada ou uma caminhada na natureza que vai fazer bem para ele, faz um pilates, algo mais leve. E não fique cansado, não seja extenuante. O paciente que já está em acompanhamento, que já terminou o tratamento oncológico, busque um tipo de exercício mais organizado, porque aquilo vai impactar em sobrevida para ele, E sobrevida é global. disciplina, né? E Disciplina, frequência, que é o que frequência. manda na atividade física, Sim. né? Que, quanto mais frequência, disciplina você tiver, lógico, sempre com a recomendação e acompanhamento, Uhum. melhor vai ser para o seu corpo. E aí entra a adaptação, o costume, né? Para você conseguir ter um resultado positivo. Isso. Disciplina é fundamental. E aí, falando um pouco, então eu falei sobre a saúde da atividade física, uma coisa que é fundamental e que é o oitavo pilar que eu sempre abordo com os meus pacientes é a questão do sono reparador. A gente tem que ter uma consciência da adequação do sono. Não dá para equilibrar aquele sistema simpático e parasimpático se você não está preocupado com o sono. O sono é fundamental, mas um sono de qualidade, sem estar com a televisão ligada na altura, Esse é difícil. sem estar estressado, sem ficar com a tela ligada até tarde antes de dormir. Então, faz uma higiene do sono antes, toma um banho quente, toma um chá, ou então, assim, escuta uma música mais calma para você desacelerar, para você ter um sono de qualidade. É meio que um ritual, tipo para beber, né? Tem Sim, toda uma preparação para você ir para cama, não é sim. simplesmente deitar e achar que a tela que estava lá na sua cara há É, pouco tempo vai fazer você dormir. sim, Então tem uma preparação para o sono ser de qualidade. é. E hoje eu acho que a gente passa tanto tempo nas telas e tanto tempo com tanta coisa na cabeça, né? Tanta coisa para processar, tanta informação, que desligar é muito difícil, né? A minha terapeuta até fala: "Você não vai desligar, a gente não desliga, É.
a gente tem que dar uma acalmada, não é um desligar. Isso. Então, você ficou ativo o dia inteiro. Não acho que você vai deitar e seu cérebro vai falar: "Espera aí, vamos desligar aqui um pouquinho que você vai É, descansar". Não, tem faz que uma ter um preparação. processo, né, assim, Isso, às vezes é um chá, é isso. tirar a tela um pouco mais cedo. Um banho Se você não quentinho, consegue a tela, pelo menos assistir coisas que são mais mais calmas, calmas, que né, aquilo vai a revelar. luz ser Isso, mais quentinha para dar isso. uma acalmada, o banho. Então tem todo um cronograma para fazer, igual de neném mesmo, para ir te acalmando, para você conseguir dormir melhor. E quando Sim. não acontece, procurar recomendação, né, Uhum. médica do que Do fazer que para tá conseguir acontecendo, porque às vezes pode estar tendo apneia do sono, então aí são algumas coisas que o médico vai auxiliar. dormir mal não é normal, É, né, a isso é o gente tem ponto. que isso, a gente tem que buscar um sono reparador, o sono é fundamental. E o reflexo do sono, ele vai te dar um dia mais tranquilo, se você dorme bem, você vai ter um dia melhor, você vai estar mais consciente no outro dia, para poder exercer as suas atividades, sem estresse e com mais harmonia. É isso. Então, nós falamos de 8 pilares 8 pilares. essenciais, não só para a saúde do paciente oncológico, né, para continuar no tratamento, mas para a saúde no geral. Sim. Quando a gente pega esse teste da roda da vida, né, os 8 pilares estão ali. E eu acho que isso é o mais interessante, porque a gente consegue, avaliar a saúde e a qualidade de vida num formato global. Se a gente conseguir colocar um pontinho a mais em cada um, a gente consegue encontrar alguns pontos de equilíbrio, né. Sim. E é muito legal ouvir que existem muitos estudos que já comprovam isso. Uhum. Não é só de ouvir falar, porque a gente vê uma publicação na internet, né. Sim. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. É Aqui sempre na uma honra te ouvir. É, e eu queria destacar aqui na Cetus, né, que nós fazemos várias atividades para tentar trazer um pouquinho de qualidade de vida para o paciente. Então, por exemplo, aqui na Cetus é instituído, por exemplo, o Dia da Leveza, que vem um violinista que chama Doutor Violino, que ele toca o violino para os pacientes entrarem mais em harmonia. Nós temos o Faz dia parte desses pilares, né, um desses pilares, complemento. um complemento. Aqui na Cetus, nós fazemos também oficinas de descobertas de propósitos e habilidades dos pacientes. Então, assim, para mostrar que aquele paciente ele tem um propósito de vida, uma habilidade. Aqui na Cetus, nós temos, por exemplo, oficinas de conversa e de escuta ativa do paciente. Então, é muito importante, além de proporcionar, né, esse ambiente, que é um ambiente muito harmônico aqui, que a gente Acolhedor. acolhedor, a gente desenvolve também a escuta do paciente, o que ele tem para trazer para a gente. E aí isso deixa, né, um formato mais não só acolhedor, mas ao mesmo tempo proporcionar com que esses pilares façam parte do tratamento de uma forma mais integral. Então, Sim, acabam unindo, né, essa parte sim, emocional, a parte de saúde mental, né, todas as atividades que são envolvidas no comitê, sim, também para dentro do tratamento e deixando isso um pouco mais real, né. Acho que sim, essa é o principal objetivo. é verdade. Você como integrante, né, do Aham. comitê, junto com a equipe, é muito legal. E a gente acompanha lá nas redes sociais aqui junto com o marketing o tempo inteiro. Doutora, muito obrigada pela sua participação, Foi um compartilhar com prazer. a gente, né, tantas informações, tantas orientações que são tão relevantes. Eu acho que é aprendizado para a vida, né, é sempre um prazer te ouvir. E eu queria que você deixasse um recado agora, né, para quem está nos assistindo, tanto pacientes quanto para a população no geral, né. Qual é o principal, se você pudesse deixar um recado sobre, quem quer mais vida, qual Uhum. seria a sua principal mensagem? A minha principal mensagem é: todos nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução, quando a gente acessa, né, esses 8 pilares, a saúde, mais harmônica, a gente consegue acessar também o nosso propósito nessa existência. Então, vamos todos, né, um auxiliando o outro a achar os propósitos de vida. Às vezes, vem uma doença oncológica para o paciente refletir, às vezes desacelerar um pouquinho e dar um direcionamento para ele, e ele acessar os reais valores dele naquela existência. Porque às vezes a pessoa vai no automático e ele não para refletir quais são os seus valores, quais são os seus propósitos naquela existência. Então, às vezes, não esperar que venha uma doença para dar aquele freio na paciente, mas que exercer a saúde
de uma forma harmônica para acessar o propósito daquele paciente naquela existência e de toda a população. Muito bom. Esse podcast é um oferecimento do Grupo Mira. Abrace a saúde e viva melhor.